Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Thiel, sou urologista e hoje eu vou falar sobre hematúria. O que é hematúria? É presença de sangue na urina. E essa presença de sangue na urina pode ser macroscópica ou microscópica, ou seja, você pode ver a olho nu ou somente com o microscópio. A hematúria ela pode aparecer em qualquer fase da idade, mas é principalmente em pessoas mais velhas. E ela pode ser uma hematúria total, ou seja, desde o começo da micção até o final, ou hematúria parcial. Ela pode ser somente no início, no meio, no fim ou em toda ela. Ela pode ser uma hematúria com sangue vivo ou pode ser uma hematúria com coágulos, aquilo que chamam de sangue pisado. Quais são as causas de hematúria? Existem as causas principais, né? A principal causa é a infecção urinária. Uma cistite, por exemplo, provoca vasodilatação das artérias da bexiga e faz com que haja escape de sangue, e isso aparece no exame de urina ou mesmo a pessoa vê no papel ao se enxugar ou no vaso sanitário acaba vendo a presença de sangue. Não há motivo para alarde, porque o sangue na urina é uma das características da infecção urinária. Tratando com antibiótico, isso pode desaparecer. Outra causa de hematúria são os cálculos renais, ureterais, vesicais, né? Por exemplo, uma descida do cálculo do rim para a bexiga, ele pode arranhar o ureter e isso provocar, porque esse cálculo pode ter espículas e pode arranhar o ureter causando sangramento. E claro que um sangramento no meio líquido ele parece muito mais do que ele é, né? Então, às vezes, a hematúria não corresponde à quantidade de sangue, não significa que o indivíduo vai ficar anêmico, ele vai ficar com um choque hipovolêmico devido a essa perda urinária. A terceira causa são os tumores vesicais, principalmente pessoas que fumam. 30% das causas aí de hematúria são por tumores vesicais. Então, os pacientes tabagistas têm que tomar o dobro de cuidado quando existe sangue macro ou microscópio na urina, né? Também pode ter tumores renais que sangram, tumores no ureter. Ureter, lembro que é aquele caninho que leva urina do rim para a bexiga. Então sempre tem que ter essa preocupação quando existe sangue na urina de descartar a possibilidade de tumores. Isso se faz com ultrassom, tomografia ou às vezes até com cistoscopia, que é aquele exame que você coloca um aparelho, uma ótica, né, um cistoscópio, um endoscópio dentro da bexiga para verificar se há ou não tumor, porque às vezes tumores muito pequenos não aparecem na tomografia e são só visíveis na cistoscopia. Outra causa de sangue na urina são varizes prostáticas. Pacientes com próstatas muito grandes desenvolvem varizes na próstata, né? E essas varizes podem sangrar. E isso é conhecido como aumento benigno da próstata, faz com que se pense se houvesse principalmente sintomas obstrutivos, como dificuldade de urinar, fazer força para urinar, levantar muitas vezes e com uma frequência muito alta no banheiro, se pensar em uma obstrução prostática benigna. E quando o sangue é recorrente nesses casos, a indicação é cirúrgica para parar de sangrar, né? Fazer uma raspagem na próstata para parar de sangrar. Outra causa são as coagulopatias, pacientes com distúrbios de coagulação ou pacientes que tomam remédios anticoagulantes, que são aqueles remédios que são usados para
afinar o sangue, por exemplo, Marevan, heparina, né, o Clexane, o próprio AS, aspirina infantil, ou qualquer outro tipo de anti-inflamatório, pode ser a causa de sangue na urina. E por último, seriam as glomerulopatias ou glomerulonefrites. Não confundam com infecção, por ser glomerulonefrites. Glomerulopatias são doenças renais, porque todos nós sabemos que o rim é um filtro para depurar as substâncias ruins das boas. Então, o filtro deixa passar as substâncias ruins para serem eliminadas na urina. Quando esse filtro do rim ele está muito alargado, ele não deixa apenas passar essas substâncias ruins, mas também deixa passar proteína, deixa passar sangue, tanto que existe um exame que chama dismorfismo eritrocitário, ou seja, é para verificar se existe a hemácia, que é o glóbulo vermelho, que é a célula sanguínea, ela se deformou na hora de passar por esse filtro, né? Se houver a presença de hemácia dismórfica, significa que o sangue provavelmente está vindo do rim, está passando nesse filtro mais alargado. E ainda mais, se houver presença de proteína em maior quantidade na urina, significa que esse filtro está deixando passar proteína que normalmente não deixaria. Então, é importante solicitar o dismorfismo eritrocitário. Normalmente se pedem 3 amostras com intervalos de 15 dias e também a presença de microalbuminúria, que é a proteína mais, digamos, a menor proteína que poderia passar. Se ela tiver em altos níveis, junto com o dismorfismo eritrocitário, esse paciente deve ser encaminhado para o nefrologista para ver se existe alguma glomerulopatia causando essa perda de sangue. Existem outras causas mais raras, por exemplo, como o hemangioma de papila renal, né? São coisas que você daí teria que entrar com um aparelho flexível, um aparelho que vai até o rim para observar se existe algum tumor vascular nas papilas dos rins, para ver se é dali que está sangrando ou não, certo? Mas a sequência da avaliação começa com um exame de urina, descartando com urocultura para descartar uma infecção urinária, verificar a quantidade de hemácias, né, de sangue, também um ultrassom, né? Se o ultrassom for inconclusivo ou ficar na dúvida, pedir uma tomografia. A tomografia é um exame mais acurado que o ultrassom, porque o ultrassom não consegue enxergar a área entre o rim e a bexiga, por causa do intestino em cima do ureter. Já a tomografia já consegue fazer isso, principalmente a tomografia com contraste, consegue desenhar toda a árvore, desde o rim até a bexiga, também consegue visibilizar os ureteres. Na procura aí de alguma doença como um tumor, um cisto, que pode ser um tumor também. Existem os chamados cistos complexos ou nódulos sólidos no rim ou tumores de bexiga também. E se ainda fica na dúvida, o algoritmo pede para a gente fazer uma cistoscopia, que é olhar lá dentro da bexiga, verificar se existe alguma lesão, para que ela seja, se houver alguma lesão tumoral na bexiga, que ela seja ressecada. Bem, por isso é hoje. Qualquer coisa, estamos nos canais, pode fazer as perguntas, né, que tentei responder todas. Muito obrigado.